Força-tarefa de intervenção penitenciária começa a atuar em Manaus após a morte de 55 presos. Familiares das vítimas pedem respostas após as mortes e reclamam da demora na liberação dos corpos. E você vai ver também. Medida provisória 870 é aprovada pelo Senado e reforma administrativa deve ser sancionada pelo presidente Bolsonaro. CAD pede ao governo para vetar a decisão do Congresso, que proibiu a cobrança por despacho de malas. Conflito armado. 10 civis morrem em ataques aéreos do regime sírio em territórios controlados por jihadistas. Argentinos realizam hoje greve geral com paralisação completa dos transportes. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você. Chegamos à metade da semana, hein? Quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Começamos com notícia do portal UOL. Segundo o Ministério Público Federal, doleiros usaram Bradesco, Itaú, Santander e Caixa para lavar dinheiro. O grupo de doleiros teria envolvimento em colaboração com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, além da construtora Odebrecht. Contas correntes abertas nesses bancos serviam para lavagem de dinheiro. R$1 bilhão foram lavados para a quadrilha. Os doleiros usaram as empresas de fachada para abrir as contas. Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca, que já chefiou uma agência do Bradesco na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e Robson Luiz Cunha Silva, que foi gerente-geral da agência do banco em Vila Isabel, são suspeitos de receber uma mesada de doleiros para ajudá-los na abertura de contas no banco. De olho agora no Estadão Online, Justiça rejeita a proposta da Azul pela Avianca. A oferta feita pela empresa aérea em recuperação havia sido de 145 milhões de dólares, o equivalente, anote aí, a 580 milhões de reais. Só que para a primeira vara de falência do estado de São Paulo, não há legitimidade para invalidar o plano de recuperação da Avianca, aprovado anteriormente, que prevê o leilão de 7 unidades produtivas isoladas contendo os ativos da Avianca. E para fechar, no site Só Notícia Boa, homem salva menino de 2 anos que caiu do 5º andar. Imagine que você tenha poucos segundos para tomar uma decisão. Some isso a um rapaz corajoso. Este é Tony Turgenbeck, de 28 anos. O rapaz salvou uma criança que caiu de um prédio lá na China. Tony mal havia estacionado o carro e percebeu que o pequeno cairia do prédio. Não pensou 2 vezes, se posicionou mais ou menos onde a criança cairia e a salvou. Bom, foi um baita tombo, os 2 foram para o chão. Foram levados para um hospital local também. O menino não sofreu ferimentos graves e o homem teve arranhões na cabeça e nos braços. Quanta coragem, hein? E parte da Força-tarefa de intervenção penitenciária começou a atuar em presídios de Manaus após a morte de 55 presos. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União informou que os agentes vão permanecer no local por 90 dias. É isso mesmo. E a administração penitenciária do Amazonas já começou a fazer a transferência dos 9 detentos identificados como sendo líderes dos assassinatos cometidos entre domingo e segunda-feira. O secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius Almeida, confirmou a chegada do primeiro grupo na noite desta terça-feira. Até o fim de semana, um total de 100 agentes devem chegar a Manaus para atuar nos presídios. O envio de equipes de intervenção penitenciária foi uma medida adotada pelo governo federal, após o pedido do governador do Amazonas, Wilson Lima, ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. A força-tarefa atua quando há crise no sistema prisional, com o objetivo de controlar distúrbios e resolver outros problemas. Desde o massacre de presos em 2017, integrantes da Força Nacional de Segurança Pública atuam na área externa do presídio. Mas a segurança é de responsabilidade do governo do Amazonas.
O governador Wilson Lima também pediu a transferência de 9 mandantes do massacre em presídios de Manaus. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, informou que o governo federal vai disponibilizar as unidades federais para receber os presos. A medida acontece depois que 40 detentos foram encontrados mortos dentro de cadeias de Manaus nesta segunda-feira. No domingo, uma briga entre presos no complexo penitenciário Anísio Jobim já tinha deixado 15 presidiários mortos. E os familiares das vítimas pedem respostas depois da morte de mais de 50 detentos em 2 dias de confrontos. Muitos reclamam na demora da liberação dos corpos. O dia foi de sofrimento no Instituto Médico Legal em Manaus. Dezenas de pessoas aguardavam a liberação dos corpos de seus familiares após a morte de mais de 50 detentos em 4 presídios do Amazonas. Muitos reclamavam da demora e da falta de respostas. Me disseram que me liberava ele hoje com todo esse procedimento que eu fiz e até agora eu não vejo nenhuma resposta. A resposta que eu tive é que aqui no ML bateram a porta na cara de todo mundo que está aqui, tá? E aí, o que está faltando para me dar uma resposta, para me levar ele, tá? Quer dizer que eu não posso fazer um velório do meu irmão, uma pessoa digna. Ele era errado, mas ele era um ser humano. Tem muita mãe aqui como eu que estão desesperadas, a gente só quer uma notícia, a gente só quer ver, pelo menos pela última vez, a pessoa que a gente ama tanto. O Ministério da Justiça ordenou o envio da Força de Tarefas de Intervenção Penitenciária para reforçar a segurança nos presídios do Amazonas. A vigilância está redobrada desde domingo e as visitas foram suspensas, a princípio, por 1 mês. O governo do Amazonas informou que 9 detentos que teriam ordenado a série de mortes devem ser transferidos para presídios federais ainda esta semana. Os nomes dos presos não foram divulgados e a lista de transferência pode aumentar no decorrer da investigação do massacre. Entre domingo e segunda-feira, 55 presos foram mortos dentro de 4 unidades prisionais, a maioria por asfixia. E especialistas alertam que a tragédia dos massacres em presídios pode se repetir caso as autoridades não enfrentem os problemas estruturais do sistema carcerário. A ex-diretora do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, Julita Lengruber, afirma que o sistema penitenciário brasileiro está superlotado. O país tem a 3ª população prisional no mundo. São mais de 700 mil presos. Grande parte dessa massa de presos, né, está em unidades sem condições de sobrevivência dignas, né, em geral, celas superlotadas, sem cuidados na área da higiene, sem cuidados de saúde. Julita aponta uma das causas do problema. O Brasil demonizou a questão das drogas de tal forma que a gente entope as prisões com pessoas que não são violentas. Por exemplo, na área de mulheres, quase 70% das mulheres presas hoje no Brasil estão presas por tráfico de drogas. Essas mulheres são violentas? Não são violentas. E esposas e mães de policiais ocupam há mais de 24 horas um batalhão da Polícia Militar em Belém. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Em Belém, no Pará, cerca de 100 mulheres ocupam a sede do batalhão da Polícia Militar. As manifestantes que cobriram o rosto para não serem identificadas são mães e esposas de policiais e protestam por melhorias para a categoria, como reajuste salarial e políticas de proteção. Pneus de viaturas foram esvaziados e vias públicas fechadas. Ainda hoje, um grupo de 7 representantes irá se reunir com o governador Hélder Barbalho para entrar em um acordo. Em Santos, litoral paulista, um empresário foi preso por suspeita de tráfico internacional de drogas. Bruno Lamengo Alves é apontado como responsável pela tentativa de enviar mais de 700 quilos de cocaína à Europa. O suspeito foi preso em seu apartamento, onde foram apreendidos documentos, celulares e computadores. A defesa alega que Bruno foi vítima de armação. Em Belo Horizonte, o CENIPA concluiu a investigação de um incidente com um Boeing 777 da Latam, que em outubro do ano passado fez um pouso forçado em Confins. O relatório foi divulgado no site do CENIPA e concluiu que um curto-circuito causou a pane. O incidente foi classificado como grave.
E o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar a reforma administrativa aprovada nesta terça-feira pelo Senado. Isso mesmo, a medida provisória de número 870 foi votada faltando uma semana para o vencimento do prazo. Por 70 votos a favor, 4 votos contrários e 1 abstenção, o Senado aprovou na noite desta terça-feira a medida provisória que trata da reforma administrativa. O texto base foi aceito sem alterações em relação ao conteúdo que veio da Câmara. Com isso, o governo federal conseguiu aprovar as mudanças propostas na estrutura do Poder Executivo, quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse com a redução de 29 para 22 ministérios. Esse projeto criou o Ministério da Economia no lugar dos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria. Também criou o Ministério da Cidadania, reunindo as pastas do Desenvolvimento Social, Cultura e Esporte. E acabou com o Ministério do Trabalho, dividindo suas competências entre vários ministérios. Outras mudanças propostas na Comissão Especial do Congresso também foram confirmadas. Entre elas, o COAF, que fica subordinado ao Ministério da Economia, a FUNAI, que volta para a pasta da Justiça, e o Serviço Florestal Brasileiro, que fica no Ministério do Meio Ambiente. A aprovação aconteceu a 7 dias do vencimento do prazo da medida provisória. Se não fosse votada até o dia 3 de junho, a MP perderia sua validade. E a Justiça Federal de São Paulo determinou o bloqueio de 128 milhões de reais do deputado federal Aécio Neves, do PSDB. A ação criminal é relacionada a supostas vantagens indevidas recebidas por Aécio de Joesley Batista, do grupo JIF. O parlamentar teria solicitado 18 milhões de reais a Joesley Batista para cobrir despesas eleitorais de 2014. Depois, cobrir pagamentos mensais para o custeio de despesas pessoais, segundo a decisão. A defesa de Aécio afirmou que considera inusitada e incompreensível e já apresentou recurso contra ela. Veja a seguir. 10 civis morrem em ataques aéreos do regime sírio em territórios controlados por jihadistas. E você vai ver também, argentinos realizam uma greve geral, com paralisação inclusive completa dos transportes. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h19. Uma ótima tarde para você. E o CAD pediu ao governo federal para vetar a decisão do Congresso que proibiu a cobrança por despacho de malas nas viagens aéreas. O presidente Jair Bolsonaro já tinha dito que manteria a medida aprovada pelo Legislativo. A proibição de cobrança por despacho de bagagens em viagens aéreas, aprovada pela Câmara e o Senado, precisa ser sancionada pelo presidente para ter força de lei. Bolsonaro tinha adiantado que iria dar o aval à decisão do Congresso, mas o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Barreto de Souza, enviou um ofício à Casa Civil, pedindo ao governo para vetar a mudança. Segundo o CAD, a medida prejudica o setor e impacta no preço de passagens. Pela decisão do Congresso, a cobrança deve ser proibida em voos domésticos, nos casos de bagagem de até 23 quilos em aviões com mais de 31 assentos, até 18 quilos em aeronaves com 21 a 30 lugares e até 10 quilos se o avião tiver até 20 assentos. No ofício apresentado, o CAD argumentou que a medida afeta os investimentos no mercado aéreo e prejudica a concorrência no setor. Além disso, Alexandre Barreto disse que a mudança vai prejudicar os consumidores, já que companhias vão acabar com as passagens a custo mais baixo. Mas a principal justificativa do Congresso para a proibição da cobrança foi que os valores das passagens não caíram com a adoção da taxa extra há 2 anos. E o Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se as gestantes e lactantes podem exercer atividades consideradas insalubres. A nova lei trabalhista condicionou a dispensa das trabalhadoras à apresentação de um atestado médico. Pela lei, as gestantes devem obrigatoriamente ser afastadas apenas se o grau de insalubridade for máximo.
Mas essa medida está suspensa por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agora o tema vai ser analisado de maneira definitiva pelo Supremo. E os recursos destinados à reconstrução do Museu Nacional vão ter uma redução de quase 12 milhões de reais. Com isso, o valor final das obras vai ficar em 43 milhões. A diminuição é um resultado do contingenciamento orçamentário, que foi anunciado pelo governo federal para a educação, que bloqueou parte da verba das 63 universidades e também dos 38 institutos federais. O Museu Nacional foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro do ano passado. Uma mulher morreu em um incêndio no apartamento em que morava, no bairro de Jatiuca, em Maceió. A vítima, Marlene Lopes, de 56 anos, não conseguiu sair do apartamento 402, onde começou o incêndio durante a madrugada. Além dela, outras moradoras inalaram fumaça e foram socorridos. Um cachorro que ficou preso em um dos apartamentos também morreu. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas nesta manhã. A suspeita é que o incêndio tenha começado a partir de um curto-circuito em um ventilador. Mais de 17 mil imóveis de Brasília ficaram sem energia nesta manhã, depois que um incêndio atingiu uma subestação da Companhia Energética de Brasília. A fumaça no incêndio nessa subestação foi localizada na Asa Norte e podia ser vista de longe. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido. O apagão atingiu o Hospital Regional da Asa Norte e também o Hemocentro. As consultas ambulatoriais tiveram de ser desmarcadas. Segundo a Companhia Energética, não há previsão para a retomada do serviço. Foi enterrado nesta terça-feira, na Paraíba, o corpo do cantor Gabriel Diniz. Veja esse e outros destaques em mais um Giro de Notícias pelo país. Conhecido pelo hit Jennifer, Gabriel Diniz morreu na queda de um avião de pequeno porte junto com outras 2 pessoas na tarde de segunda-feira no estado de Sergipe. O corpo foi enterrado no cemitério Parque das Acácias no fim da tarde de ontem. O sepultamento foi restrito para parentes e amigos do cantor. Fãs e admiradores se reuniram na entrada do local. O enterro ocorreu após um cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros, que levou o corpo do cantor do velório no ginásio de esportes ao cemitério. Um homem morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira em Ponta Grossa, no Paraná. A vítima dirigia um carro que foi atingido por um trem que vinha em alta velocidade. Após o impacto, o veículo foi arrastado por mais de 800 metros pela composição. Em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde confirmou a morte de 65 pessoas por dengue. Em apenas uma semana, foram 16 novos óbitos confirmados pelo estado. Até agora, a pasta registrou mais de 341 mil casos prováveis da doença, o que inclui os confirmados e suspeitos. O governador Romeu Zema decretou situação de emergência em saúde pública em parte do estado como medida para conter o avanço da dengue. A Prefeitura de São Paulo começa a partir de hoje a fiscalizar e multar empresas de patinetes elétricos. Entre as normas estão a obrigatoriedade do uso de capacete e a proibição de circulação nas calçadas. As multas podem variar de R$ 100 a R$ 20 mil. Depois de aplicada, a locadora pode passar a multa para o usuário. Destaques internacionais: pelo menos 10 civis morreram nesta quarta-feira em ataques aéreos do regime sírio em territórios controlados por jihadistas no noroeste do país, bombardeada há um mês pelas forças governamentais e sua aliada Rússia. A maioria das vítimas se encontrava na localidade de Sarja, que separa as áreas controladas pelos jihadistas das governamentais. Desde domingo, disparos diários contra Idlib e região mataram mais de 50 civis, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Grande parte de Idlib, assim como de Rama, Alepo e Latáquia, estão sob controle do HTS. As forças leais ao regime de Bashar al-Assad controlam uma parte do sudoeste e outra do leste de Idlib. Desde o fim de abril, os combatentes recuperaram várias cidades em confrontos violentos. Na terça-feira, ao menos 27 civis morreram em ataques em Idlib e Alepo. Segundo a ONU, 270 mil pessoas fugiram dos combates desde o fim de abril. A guerra na Síria, iniciada em 2011, provocou mais de 370 mil mortes e a fuga de milhões de pessoas.
Os argentinos realizaram uma greve geral nesta quarta-feira com paralisação completa dos transportes. O movimento acontece durante a campanha eleitoral, na qual o atual presidente Maurício Macri busca a reeleição. Entre os motivos da insatisfação está a crise econômica, com inflação de quase 50% e aumento da pobreza. A greve é um desafio para o presidente Maurício Macri, que busca a reeleição. O movimento foi convocado pelas centrais sindicais e paralisou o metrô de Buenos Aires, trens, ônibus e o transporte de carga, além de escolas, universidades e bancos. Os hospitais atendem apenas emergências. Não houve anúncio de passeatas, mas grupos de esquerda organizaram bloqueios em estradas nas vias de acesso à capital. A polícia foi mobilizada para evitar o bloqueio total do trânsito. Os sindicatos exigem aumentos salariais alinhados com o índice inflacionário de 55% ao ano e protestam contra o aumento do desemprego, que em 2018 fechou com índice de 9,1%. A pobreza afeta 32% da população. E o aumento do nível do Rio Paraguai tem deixado muitas localidades em estado de atenção. E as populações ribeirinhas estão em alerta. As fortes chuvas nas últimas semanas causaram o transbordamento do rio, levando ao deslocamento de mais de 70 mil pessoas. 2 filhotes de tigre brancos foram levados para a sua nova casa no Zoológico Nacional da Nicarágua. Essa é uma espécie rara e está ameaçada de extinção. Osman e Alime têm 5 meses de idade e são os únicos animais do gênero na América Central. Os filhotes de tigre branco foram levados para a nova casa no Zoológico Nacional da Nicarágua. Aqui, os brincalhões vão se juntar a espécies raras de felinos. Eles foram doados por um zoológico mexicano, onde moram os pais deles. A dupla é a 3ª geração de tigres nascidos em cativeiro no México. Leões e tigres brancos são extremamente raros e devem sua aparência a um gene recessivo. A organização WWF estima que o número de tigres selvagens caiu de 100 mil em 1900 para cerca de 3.900 hoje. Os números aumentaram nos últimos anos, mas a espécie ainda está vulnerável à extinção. Lindos os tigres, hein? Muito bonito. Quem quiser conhecer tem que visitar lá na Nicarágua, tá certo? Ponto final nessa edição. Eu e a Juliana agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã. Tenha uma ótima tarde. Até lá.